Fala aí, meus queridos, tudo tranquilo? Naitão na área mais uma vez, começando hoje uma nova série aqui no canal, batizada carinhosamente por mim de Wiki History. E os conteúdos desses vídeos vão ser bem simples. Eu vou pesquisar sobre a história de alguma coisa que eu gosto muito, seja um personagem, uma série, um jogo. Vou trazer para vocês de forma bem compacta, de no máximo 15 minutos. E nessa série vocês vão só ouvir minha voz, porque eu vou ilustrar o vídeo baseado no conteúdo que eu estou passando para vocês, para ter um pouquinho mais de imersão, vocês entenderem melhor ainda sobre o que eu estou falando, poder mostrar fatos históricos sobre esse conteúdo. Claro que esses vídeos não vão ser mega elaborados, não vão ser mega profundos, vai ser só curiosidades mesmo, a história mais por cima sobre aquilo, e eu espero que vocês gostem. E para iniciar essa série, eu achei super interessante trazer para vocês o primeiro jogo de videogame que eu tive contato, que foi Donkey Kong Country, lá do Super Nintendo. Eu espero que vocês gostem e bora lá! Bom pessoal, e para chegar em Donkey Kong Country, eu acho interessante a gente contar um pouquinho da trajetória sobre a história do Donkey Kong. Que na verdade Donkey Kong é uma série de jogos eletrônicos criada por Shigeru Miyamoto, o mesmo criador do Mario, e ela gira em torno do personagem Donkey Kong, tendo o primeiro jogo da série sendo lançado lá em 1981. O primeiro jogo do Donkey Kong tratava-se de um minigame criado por Shigeru Miyamoto, onde também apareceu pela primeira vez o Mario, que na época era chamado de Jumpman. E nesse jogo, a dinâmica era bem simples, até porque na época não se tinha muitos recursos para fazer jogos eletrônicos. O jogo, inclusive, ainda era em arcade, não era nem em console. O arcade, para quem não sabe, são aqueles fliperamas que a gente tinha o costume de jogar em bar quando a gente era pequeno. Bom, e Donkey Kong, na história, sequestra uma mulher chamada Pauline, se tornando inimigo do Jumpman. E o objetivo do jogador é controlar o Jumpman e pular obstáculos até chegar a Donkey Kong e salvar a Pauline. A gente percebe que desde essa época o Mario já tinha um sério problema com o sequestro das suas esposas e companheiras, né? Então é perceptível que o Donkey Kong começou na verdade como um vilão. A origem do nome Donkey Kong varia muito. Alguns boatos dizem que foi a comunicação ruim que alterou o nome original da série. Na época, né, não se tinha WhatsApp nem e-mail, então era um negócio meio complicado. Já um outro boato é de que o Miyamoto, o criador do jogo, procurava no dicionário de inglês algo que significasse bobo ou teimoso, e acabou encontrando Donkey, que significa burro. É um pouco estranho, né? Mas tudo bem, como ele era um vilão, ele tinha que ter alguma característica estranha, né? Que não fosse muito bem vista. E na verdade esse segundo boato já foi até confirmado pelo Miyamoto, que pesquisou a palavra burro porque ele queria algo realmente nesse sentido de estúpido e etc. E como eu disse pra vocês, Donkey Kong realmente é muito antigo. Ele é considerado o precursor dos jogos de plataforma em arcade. Na época não era nem console. É claro que já se tinham jogos no estilo, entre aspas, plataforma, mas nenhum deles usava essa mecânica de salto, de desviar de objetos na época que nem Donkey Kong, que o salto era sua principal ferramenta. E o jogo, desde então, serviu como base para tantos outros, inclusive para o sucesso que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Donkey Kong Country. E só um fato muito curioso, em 1982, a Universal Studios processou a Nintendo por achar que Donkey Kong era muito parecido com o King Kong. Mas na verdade o King Kong já estava em domínio público na época do processo, e esse foi considerado um dos maiores erros judiciais da Universal, uma empresa daquele tamanho com tantos advogados não perceber que o King Kong já estava em domínio público. E devido ao grande sucesso de Donkey Kong nos arcades, no ano seguinte, em 1982, foi lançado Donkey Kong Jr., onde desta vez você controlava Donkey Kong Jr., que precisava salvar o seu pai das garras do Mario, o Jumpman. E aí a gente já percebe que o jogo já tem uma mudança que já começa a trazer o Donkey Kong como mocinho. E para finalizar essa era clássica dos arcades, o último jogo a ser lançado foi Donkey Kong 3 em 1983. Passados-se quase 10 anos, em 1994, a Nintendo resolveu pedir à produtora de jogos britânica Rare, me desculpem se a pronúncia estiver errada, para fazer um novo jogo de Donkey Kong. Em 1994, no mesmo ano, foi lançado Donkey Kong Country, que é o jogo que a gente vai abordar mais a fundo aqui no vídeo. Considerado um salto no mundo dos videogames, o jogo foi produzido para consoles da Nintendo, apresentava gráficos jamais vistos numa plataforma de 16 bits, realmente, pra mim que joguei, era muito impressionante na época. Eram coisas que a gente olhava antes do 3D, né, porque ele já era num estilo mais 2D, e ele já era muito bonito. Era uma coisa de realmente a gente ficar impressionado.
Nos 2 anos seguintes também foram lançados suas sequências Donkey Kong Country 2 e Donkey Kong Country 3. Tá, agora a gente vai falar sobre a história de fato. Em Donkey Kong Country, o protagonista Donkey Kong, ao lado do seu sobrinho e companheiro inseparável Diddy Kong, aquele macaquinho menorzinho, eles devem recuperar as bananas roubadas por King K. Rool e seus capangas. Pra quem não lembra, os capangas do King K. Rool são aqueles jacarés estranhos. E o jogo começa de forma extremamente simples, após os 2 protagonistas verificarem a falta das bananas em seu esconderijo que ficava localizado logo embaixo da casa da árvore. E a partir daí, Donkey e Diddy embarcam numa aventura em sua terra nativa, a Ilha Donkey, enquanto coletam as bananas nas diferentes regiões da ilha. Vale lembrar que essa ilha tem diversos biomas diferentes, então é uma ilha minúscula, mas que é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que você tá na savana, você também vai pro gelo extremo, parece até que você tá no Ártico. Bom, e no meio do caminho, Donkey deve derrotar vários inimigos, incluindo os répteis já ditos antes, além de outras perigosas criaturas nativas da ilha. Vale lembrar que ao longo da jornada aparecem outros parentes do Kong. Além do Diddy, que acompanha ele na aventura toda, você também tem o Crank, que providencia dicas e alívio cômico. A Candy opera os pontos de gravação ao redor da ilha. Quando você encontra algum ponto de gravação, sempre é a Candy que está lá. E Funk, que oferece um meio de transporte, que na minha opinião sempre foi o macaco mais descolado de toda a família. Também durante todo o jogo o jogador é apoiado por diversos outros animais. Vamos chamar eles assim, entre aspas, de colegas animais. Que é o rinoceronte, que se chama Rambi, o avestruz, que se chama Expresso, o peixe-espada, que se chama Engarte, o sapo Wink e o papagaio Squawk. E cada um deles tem uma habilidade diferente. Um exemplo rápido aqui é o rinoceronte, que quebra lugares onde os 2 protagonistas não conseguem, o avestruz, que consegue dar saltos também e tem uma agilidade que os protagonistas não possuem. Após você superar as diversas áreas da ilha, o Donkey finalmente chega ao navio pirata Galeão Gangplank. Após derrotar o líder King K. Rool, o jogo termina, com a cena final mostrando o esconderijo de bananas de Donkey Kong e toda a sua antiga glória, cheio de bananas. A história é bem simples, como vocês puderam perceber, até porque os jogos mais antigos, de Super Nintendo, até mesmo de Play 1, não tinham um enredo tão complexo. Mas era uma boa motivação para 2 macacos que foram roubados saírem numa aventura muito louca. Agora falando um pouquinho mais sobre o jogo. O jogo possui 40 fases diferentes, cada fase possui uma temática única e você consegue ter uma variação muito grande de tarefas. Coisas como correr, se lançar em canhões e até mesmo se agitar entre cipós, até porque é um jogo de macaco, você tem que se agitar em cipós. No jogo, você só perdia uma vida se você fosse atingido por um inimigo ou caísse em um abismo. Para derrotar um inimigo também era muito simples, o jogador podia rolar ou saltar sobre ele. Outra forma também de derrotar os inimigos era saltando e batendo com mais força no chão, mas esse golpe era exclusivo do Donkey Kong. Ah, e claro, os 2 macacos também conseguiam arremessar os barris pelas fases. Barris esses que serviam até mesmo como pontos de checkpoint e tinham diversas recompensas dentro deles. Isso porque o jogador podia alternar entre os protagonistas, sendo Donkey mais robusto, mais forte, conseguindo derrotar inimigos maiores, sendo Diddy o mais ágil, conseguindo pular e alcançar lugares que Donkey não conseguia. Isso trazia uma dinâmica muito legal para o jogo, porque você sempre precisava estar com os 2, porque você nunca sabia em qual momento seria necessária a habilidade de cada um. É claro que os inimigos também variam da dificuldade, nem todos são derrotados da mesma maneira, e um jogo de plataforma tipicamente vai ficando mais difícil com a progressão de fases. Era possível você obter mais vida também coletando bananas, igualzinho ao Super Mario, quando você coletava um total de 100 moedas você ganhava uma vida. Aqui é a mesma coisa, você coleta 100 bananas e você ganha uma vida. E o jogo só termina quando as suas vidas são zeradas, e aí você tem o Game Over e tem que começar desde o início. Outra maneira também de você pegar vida são os balões de vida extra, que funcionam como os cogumelos verdes do Mario. O jogo também possuía várias passagens secretas, tendo até mesmo algumas brincadeiras de lugares que você começava a fase e você voltava para trás e entrava na porta que você tinha acabado de entrar e você caía no final da fase. É interessante ressaltar também que os amigos animais que a gente falou lá atrás eram encontrados em específicos biomas. Por exemplo, o Wink, o sapo, era encontrado em fases onde havia maior chuva, pântanos, enquanto o Enguarde, o peixe-espada, era só encontrado em fases de água.
Até porque não faria sentido ter um peixe na terra, né? Ele seria meio inútil. Olha, ó, depois disso o bichinho não bebe uma cervejinha, ó. Aí, ó. Era legal também você sempre conseguir pegar os animais da fase, porque eles conseguiam te dar acesso a fases bônus e lugares extras de cada fase do mapa. O jogo também podia ser jogado por modo cooperativo entre duas pessoas, cada uma controlava um dos personagens do seu controle. Donkey Kong também usou um estilo muito parecido que o Mario já usava nos consoles para selecionar a fase, que você via o mapa de uma distância muito grande e você podia selecionar a fase andando entre elas. É interessante falar que cada tela do mapa também possui um chefe no final da trajetória, que deve ser derrotado para que então o jogador possa voltar à tela do mapa mundi e entrar então na nova área desbloqueada. Para você também não ter que ficar perdendo muito tempo, toda vez que você também chegava numa área nova, você também tinha a opção de fast travel através de um avião dentro de um barril. Isso facilitava bastante para você ir mais rápido de um lado do outro do mapa. Bom, é interessante falar também que Donkey Kong tinha uma trilha sonora maravilhosa, uma das melhores da época. O jogo também alcançou números incríveis, recebeu o prêmio de melhor jogo do ano no ano em que ele foi lançado. Inclusive, o Super Nintendo lançou até mesmo uma caixa especial com a logo do Donkey Kong. Essa versão do Super Nintendo era chamada de Donkey Kong 7. E eu vou deixar aí na tela para vocês verem como era legal. Eu particularmente nunca vi, até porque isso não deve ter chegado no Brasil. Se chegou foi através de importação e devia ser o olho da cara. Bom, algumas curiosidades extras. A trilha sonora de Donkey Kong é tão boa que foi lançado um CD à parte para ser vendido para quem gostasse muito e quisesse comprar. E ele é chamado de DK Gems. O título Donkey Kong Country foi o primeiro que não teve a participação do criador Shigeru Miyamoto, que fez lá na época dos arcades, envolvido. Para você completar o jogo de Donkey Kong Country, na verdade você não tinha que ter 100%, você tinha que ter 101%, isso mesmo, o jogo não terminava no 100% e sim no 101%. Donkey Kong também teve 10 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, sucesso suficiente para garantir mais duas sequências nos anos seguintes, Donkey Kong Country 2 e Donkey Kong Country 3. Eu vou deixar agora um trechinho da intro do Donkey Kong Country, que foi muito emblemático e eu garanto que todo mundo que jogou, todo mundo que já viu algo sobre Donkey Kong já deve ter ouvido a música e visto essa animação. Bom pessoal, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que eu tenha sido claro com as informações que eu passei para vocês. Eu pretendo trazer mais coisas, por enquanto eu vou trazendo o que me vem na cabeça, o que eu mais gosto. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam-se, ativem o sininho. Se possível, claro, compartilhe com todo mundo que você puder. Eu agradeço muito pela companhia de vocês. E, obviamente, deixe sua crítica aqui nos comentários. E se você tiver alguma sugestão para vídeo, também deixe aqui nos comentários. Eu vou agradecer. E se for um conteúdo que eu gosto, com certeza eu vou fazer o vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!